sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lamentações, capítulo 3, versículos do 22 ao 26. A bondade no Senhor. A bondade no Senhor sem fim. Misericórdia que não acaba. Hoje e sempre está se renovando sua grande fidelidade. Herança minha é o Senhor. Eu digo, por isso nele espero. Imensa é a bondade do Senhor com quem o espera e procura. Importante é aguardar em silêncio o socorro do Senhor. A bondade no Senhor sem fim. Sem fim. A bondade no Senhor. Misericórdia que não acaba. Não acabou a misericórdia de Deus por você, em relação a você. Sim, você pode recorrer a Deus, porque o Senhor vai te perdoar de novo. A misericórdia que não acaba. Hoje e sempre está se renovando a sua grande fidelidade. Dá para dizer isso de boca cheia, né? Herança minha é o Senhor. Herança minha. Qual é, Márcio, o seu patrimônio? Meu patrimônio é o Senhor. Qual é, Márcio, a sua herança? A minha herança é o Senhor. Qual é, Márcio, a sua recompensa? A minha recompensa é o Senhor. Eu digo, por isso nele espero. Por isso espero em Deus. Tudo que eu preciso, eu espero, é de Deus. Vem por muitos meios. Vem pelas mãos de um, vem pelas mãos do outro. Como é? Nosso esforço, nossa contribuição. Vem por meio do nosso esforço sempre. Sempre. Que é preciso que a gente se esforce para colaborar com a graça de Deus. Sem a nossa adesão, sem graça. Aí as coisas não acontecem. Mas quando nós aderimos, quando nós nos esforçamos, o Senhor provê todas as coisas. Todo o bem que eu espero de Deus. E como eu disse, chega pelas mãos de um, chega pelas mãos de outro, pelas lutas que nós vamos travando para obter aquilo que é necessário. É uma porta fechada que se abre quando a gente menos esperava. É uma porta que a gente nem sabia que existia e já estava aberta para nós. E o Senhor foi nos conduzindo e vai nos conduzindo, porque é nele que eu espero. Porque a minha herança é o Senhor. Quando todos me esquecem, quando todos falham comigo, quando eu olho para um lado e para o outro e não encontro ninguém, não vou lançar olhares desesperados, porque a minha esperança vem de Deus. Ele nunca me esquece, o Senhor não me abandona, o Senhor não abandona você. Não lance olhares desesperados, porque você não vê à sua volta o socorro que você precisa. Porque o seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Tudo pode o Senhor nosso Deus. Tudo pode aquele que nele confia. Tudo pode aquele que é fortalecido nas suas fraquezas por meio da graça, que é o próprio Espírito Santo. Imensa é a bondade do Senhor. Imensa com quem? Com quem o espera e procura. Espera em Deus, espera por Deus e procura a Deus. Agora veja, importante é aguardar em silêncio o socorro do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
importante é aguardar em silêncio o socorro do Senhor. Porque tem certas coisas que quando a gente fala delas, ou fala nelas, elas se estragam. Você já percebeu? Eu não sei se é mesmo assim, porque eu nunca fiz. Mas me contaram que quando a minha avó fazia, e eu via, eu só obedecia, tá? Que quando você faz a massa e põe fermento e põe no sol ali com um paninho para crescer, me falaram que se você cutucar, ela murcha. Sim. É mesmo? Não pode pôr a mão, não. Não pode pôr a mão. A avó Tem entende. gente que diz que não pode nem fazer muito barulho perto da massa. Às vezes um barulho grande, né? Tem vibrações, né? É como se pusesse a mão. É como se pusesse a mão. Um grito faz vibrar, vibra os tímpanos. A gente, às vezes o grito da pessoa vibra dentro da gente. Tem certas coisas que quando são ditas, fazem perder aquela oportunidade, aquela experiência, aquela graça. Nossa Senhora guardava tudo no coração, gente, meditava em silêncio. Eu já perdi boas oportunidades, sabia? Inclusive de ficar calado. Perdi oportunidades de ficar calado, e porque não fiquei calado, perdi oportunidades. Mas eu aprendo rápido, sabe? Agora eu fico caladinho em relação às coisas de Deus, as inspirações que Deus dá, vou cultivando no coração. Se é de Deus, vai ficar. Se não é, vai embora. Aprendi a calar e guardar no silêncio, a resposta de Deus, o momento de Deus. Mas aprendi a abrir a boca também e falar para ajudar quem está precisando, o necessitado. Às vezes a pessoa precisa de orientação, a gente não pode ficar calado. Márcio, não vão reconhecer. Às vezes a pessoa vai ficar até nervosa se você falar, mas é para o bem, é para a salvação. Não tenha dúvida. Se eu não falar, a pessoa vai se prejudicar. Então eu falo, ajuda. Não é falar para poder plantar semente ruim, pensamento negativo, indisposição contra os outros, não. É para alertar, é para encorajar, é para animar. Isso sim. No que toca aos outros, vou levar uma palavra de Deus. No que toca a mim, vou aguardar em silêncio a resposta do Senhor. O Espírito Santo, Ele preparou para nós nesta manhã esse recado de Deus, que é capaz de dissipar as nuvens escuras que oprimem a sua vida. Porque tem dia que a gente acorda nublado, né? Tem dia que a gente acorda amanhã de sol, né? Terra azul, céu. Exatamente. Tem dia que a gente acorda nublado, gente. O dia à nossa volta está... Não quer dizer que é ruim, mas está nublado, né? Tem gente que não gosta de dias nublados. Eu gosto de dia ensolarado, eu gosto de dia nublado, eu gosto de dia chuvoso. Eu amo os dias frios. O dia para mim perfeito é frio e ensolarado, é maravilhoso. Agora, eu gosto dos dias de chuva. Acho lindos. Os dias nublados, acho maravilhosos, não é? Mas tem dia que a gente acorda nublado. E naquele dia, assim, parece que a gente está meio apagadinho, está meio triste, não é? Existe uma palavra de Deus aqui nesse trechinho para nós, que pode rasgar essas nuvens de escuridão que estão obscurecendo a sua vida. É uma palavra capaz de aliviar das asperezas que a gente enfrenta no caminho. Porque a vida é caminhar. A vida é prosseguir. A vida é não ficar parado. Sabe quando uma pessoa para? Quando ela morre. Mas quem não morre também fica parado. Não fica parado. Quem não avança, regride. Quem não prospera, retrocede. Quem não cresce, diminui. Então eu digo a você, é melhor aos pouquinhos ir para frente do que a gente achar que está parado. Porque quando você pensa, eu parei na vida, eu estacionei. Não, filho, você está minguando e não está vendo. A palavra de Deus, ela é capaz de aliviar as durezas do nó que a gente enfrenta pelo caminho. Você viu esta palavra? São apenas 3 versículos. Mas permita que esses versículos entrem no seu coração nesta manhã e sejam esse ponto de apoio onde você possa descansar. Essa palavra dá descanso para nós.
Olha, quando você estiver cansado, aflito, atribulado, quando você estiver, como eu disse, lançando olhares desesperados, abre a Bíblia nesta passagem, respira fundo e reza em voz alta. A bondade no Senhor sem fim. Misericórdia que não acaba. Hoje e sempre está se renovando a sua grande fidelidade. Eu falhei, mas Deus não falha. Eu fui infiel, mas Deus não é infiel. Deus nunca vai deixar de cumprir a sua parte, porque eu deixei de cumprir a minha. Olha, esse é o modelo do verdadeiro matrimônio. Por isso que nós que não só casamos, os cristãos não somente se casam e se dão em casamento. Os cristãos, eles recebem também o sacramento do matrimônio, que eleva em nível espiritual aquela decisão natural, bela e já abençoada, que é a do casamento. Mas o sacramento do matrimônio eleva em dignidade, em santidade esta união, não é? E qual é o modelo que Deus põe para nós? A si mesmo. Qual é o convite de Deus para nós? Seja fiel, mesmo quando não te são fiéis. Mesmo quando a pessoa que se comprometeu com você não é fiel a você, seja fiel. E a sua fidelidade vai preencher de salvação a sua vida e o seu lar. A sua fidelidade vai ser um grande clamor de bênção para a sua vida. A sua fidelidade vai atrair sobre você bênção, bênção, bênção e bênção. Você pode sofrer com o golpe da infidelidade de quem você ama. Mas a sua fidelidade a esta pessoa, por causa de Deus, vai trazer para você santidade, saúde, alegria do coração, boas amizades. Sozinho você não vai ficar. Outras coisas na sua vida você perceberá que começarão a deslanchar, a ir para frente com força. No campo profissional, no dom que Deus te deu de ser pai, de ser mãe. Por que isso, Márcio? Porque você plantou fidelidade. E quem é fiel jamais é abandonado pela graça de Deus. Porque se Deus é fiel até a quem não é, imagine a quem corresponde. Mas Márcio, você está falando de eu ser fiel a uma pessoa. Nós somos fiéis a quem somos fiéis por causa de Deus. A nossa fidelidade é, antes de tudo, uma fidelidade a Deus, nas coisas que são corretas, nas coisas que são santas. Então, quando eu digo, hoje sempre está se renovando a sua grande fidelidade. Herança minha é o Senhor. Senhor é o meu tudo. Gente, Deus é o meu tudo. Um dia, tudo vai passar, menos Deus. Um dia, seus belos e jovens anos passarão. A sua habilidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo passará. Passará a oportunidade de você usufruir dos bens que você conquistou com tanto empenho, com tanto esforço, com tanta economia, com tanto zelo, com tanta inteligência. Vai chegar um dia que mesmo você estando ali lúcido, alguém vai ter que assinar por você. Alguém vai ter que se responsabilizar por você. E você em vida vai olhar e vai dizer, passou. Agora que eu estou velho, antes quando eu era novo eu ia onde queria, dizia Pedro. Agora me amarram e me levam para onde querem e não para onde eu desejo ir. Vai acontecer. A não ser que você morra cedo, né? Muitos estão vivendo isso agora. Pois é, tem muita gente vivendo isso agora. Vai passar essa vontade que você tem de atravessar o mundo.
Que vai chegar uma hora que seu corpo vai dizer para você, não, já chega. Já deu, fica quieto. Sossega. E se você não sossegar, ele te sossega. Que é o que tem acontecido com muita gente que trabalha 20 horas por dia. O corpo vai avisando, para. Dando sinais. Para, a pessoa não para, ela diz, agora eu parei. Aí ele para você, e quando ele para você por 3, 4, 6 meses, 1 ano. Não é assim? Tudo na sua vida vai passar. Até essas pessoas tão queridas. Porque elas vão partir. Uns porque vão morar longe, outros porque vão se ocupar demais. E acontece, esquece a gente mesmo. Outros porque vão morrer antes de você. Tudo vai passar. Mas quando você ver todas as coisas indo embora, você vai poder olhar de olhos bem arregalados, encher de ar o peito e dizer de boca cheia, meu tudo é Deus. A minha herança é o Senhor. Nada me Que falta. ninguém pode me tirar. E se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Porque Ele faz chegar para mim na hora certa o necessário. Gente, em tudo, menos no pecado, em Deus a gente experimenta bondade sem fim, misericórdia que não acaba. Mas menos no pecado, mas experimentamos também por causa do pecado. Porque na hora que a gente peca é onde a gente mais precisa da misericórdia de Deus. Mais a gente precisa da bondade de Deus. Só que na experiência do pecado não se faz. Não se saboreia a bondade. Porque o pecado é uma danação. O pecado é uma coisa triste demais. O pecado é cruel não com Deus, é com você. Todo pecado que você está cometendo está destruindo você. Tem gente que não percebe, igual um rapazinho que resolve, num momento assim de insanidade, fumar uma pedrinha de crack. Ela olha para aquela pedrinha e diz assim, o que você está fazendo? Não faz mal não. Olha o tamanho dessa pedra, olha o meu tamanho. O que uma pedrinha assim vai fazer comigo? Não, eu paro a hora que eu quiser. Todo pecado faz igual com a gente. Vai nos destruindo sem a gente perceber. O dia que a gente nota os efeitos, e a gente quer parar, a gente não consegue. E aí que a gente já está na ribanceira, aí a gente vai se danando pelo meio do caminho. Não existe bondade na experiência que a gente faz do pecado. O pecado é a coisa pior que pode acontecer a um ser humano. E no entanto a gente tropeça nele todos os dias. Você já tinha pensado que tudo que te atinge mexe com Deus? Tudo que atinge você mexe com Deus. Pois o que atinge você atinge a pupila dos olhos do Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, a pupila dos olhos de Deus. Não é? Você é muito precioso aos olhos de Deus. E Jeremias faz essa lamentação. Mas antes dele lá, o Isaías diz para nós em nome do Senhor, tu és precioso aos meus olhos, eu troco reinos por ti, nações por tua causa. Deus tem prazer em cuidar de você e em te educar. Ele cuida e educa. Então quando as tentações te atacam, e o inimigo vem como uma avalanche, o que é que Deus faz? Deus se põe ao seu lado, cheio de bondade e de misericórdia. Na hora em que você está sendo atacado por uma enxurrada de golpes, Deus se coloca ao seu lado, cheio de bondade, cheio de misericórdia, mas Ele não tira de você a oportunidade de você experimentar que a sua fraqueza precisa da força dEle. Eu já contei isso aqui mais de uma vez. Porque essa situação retrata o que o meu pai foi para a minha vida inteira. Meu pai, ele é uma presença silenciosa, discreta. É um homem ocupado das coisas dele. Mas nas horas precisas ele está ali. E eu lembro que o papai era cobrador de ônibus durante um bom tempo. Faltava emprego. Não é? Ele tinha 2 opções: vender o patrimônio que ele tinha, ficar sem nada, e a gente se manter por um tempo, ou ele alugar aquele patrimônio e trabalhar dioturnamente, dobrando turnos como cobrador.
E às vezes a saudade do papai era tão grande porque ele ficava fora de segunda a sábado. E no domingo ele estava tão cansado que ele precisava dormir boa parte do domingo. A gente via pouco papai. Que um dia eu acordei cedinho, era antes das 5 da manhã, para eu ir com ele, trabalhar com ele na linha. Sentei lá no banquinho, não é? Ele lá de cobrador. E olha, no começo é interessante, depois fica chato porque o ônibus faz sempre a mesma linha. Eu decorei o trajeto. Você cansa de ficar sentado, aquele banco fica pequeno para você ficar deitado, mesmo sendo uma criança. Gente, como era difícil a vida de um motorista de ônibus, de um trocador, de um cobrador de ônibus. Difícil. E quando nós precisávamos voltar à noite para casa, de ônibus. Uma tempestade, gente, naquele setor Pessoa ali de Brasília. Uma tempestade. Aquelas enxurradas. Quem se lembra disso, vamos colocar aí há uns 36 anos atrás. Como é que era, né? Não era tudo asfaltado. Quando abriam uns buracos, umas erosões enormes, porque tinha descida. E eu lembro que quando nós estávamos no ponto já mais de meia hora no frio, de noite, nós tínhamos duas escolhas: continuar tomando chuva e passando frio, que não estava aguentando mais, ou enfrentar a enxurrada. Nós fomos enfrentar a enxurrada. E na hora que nós pusemos o pé na água, era como um rio, gente. A enxurrada me levou e teria me matado, quando meu pai me pegou firme pelo braço e me segurou. Eu quero dizer a você que Deus tem feito isso com você a vida inteira. Ele não atravessou as enxurradas no seu lugar. Ele estava ao seu lado, pronto para te segurar. Você fez a experiência, você pôs o pé, a enxurrada quase levou você, mas não levou e não levará, porque a mão de Deus não fraqueja. O Senhor te sustentará nesse momento que você está enfrentando. Acredite nisso, tenha confiança nisso. E você precisa experimentar que a sua fraqueza necessita da força de Deus. Ele nos educa nas pequenas dificuldades, porque senão a gente tenta enfrentar as grandes. Sem Ele nós seremos despedaçados. Você precisa entender que a sua fraqueza precisa da força de Deus. Eu já entendi. E peço a Deus para eu não esquecer. Porque tonto do jeito que a gente esquece as coisas mais importantes da vida. Mas eu já aprendi que a minha fraqueza precisa da força de Deus. Você precisa entender que a sua segurança está em deixar que Deus combata em seu favor. Pare de ficar lutando contra a sua família. Pare de ficar planejando vingança. Pare de carregar com você esse espírito de desforra. De manter essa situação de conflito para ter justificativa para você revidar o seu orgulho ferido, a humilhação que você viveu. Porque você só vai conseguir tristeza, você só vai conseguir se destruir com isso. Confia em Deus, porque a luta é dele. A guerra, diz a palavra de Deus, pertence ao Senhor. A Ele cabe fazer a justiça, não a mim, não a você. Inclusive porque se eu e você exigirmos justiça, nos será pedido justiça no dia do nosso juízo. E eu não quero que Deus use comigo a medida da justiça, porque se Ele usar, eu estou perdido. Eu quero que no dia do meu julgamento, Deus use comigo a medida da misericórdia, mas não será usado se eu não tiver misericórdia das pessoas. Ter misericórdia não quer dizer que eu tenho que gostar de todo mundo. Ter misericórdia quer dizer que eu perdoo, que eu deixo ir, que eu deixo passar. Amigo, deixa isso para lá. Deixa passar. Confia em Deus. Minha irmã, deixa passar. Márcio, dói tanto. Deixa passar. Porque o que virá depois, se você não deixar passar, doerá muito mais. E não só doerá, adoecerá você. E adoecerá outras pessoas. Então, se você está em circunstâncias difíceis, cercado de pessoas que não compreendem você, de pessoas que não consultam o seu gosto e que vivem colocando você de lado,
até nisso Deus está com você. Porque Deus é o Senhor das circunstâncias. Deus é Deus das circunstâncias também. Você não está passando o que você está passando por acaso e inutilmente. Quem sabe Deus está usando isso para a sua salvação? Eu estou colocando como quem sabe para ser gentil com você. Mas se você me permitir, sem achar que eu estou sendo grosseiro, eu vou dizer de uma forma diferente. Deus está usando isso para a sua salvação. Você não tem ideia do que Deus está te poupando lá na frente, pelo que você está passando agora. E o que você está enfrentando não é para a sua destruição, se você se unir a Deus, mas para a sua santificação, para a sua libertação, para a sua cura interior e para o seu fortalecimento. Você vai sair dessa situação muito mais forte do que você entrou nela. Uma pessoa mais sábia, mais madura, mais agradável. A gente não reza, gente, tantas vezes pedindo humildade. Não é assim? Senhor, faz de mim uma pessoa humilde. Deus permite que situações e pessoas nos ajudem nessa escola. Quando você reza, Senhor, faz-me humilde, Deus permite uma pessoa chegar na sua vida para te humilhar. Por quê? A humildade só é adquirida a custo de humilhação. Por isso, é melhor a gente se humilhar do que a gente ser humilhado. Porque a gente ser humilhado é a contragosto. A gente se humilhar é a gosto. A gosto eu me humilho. Mas você gosta de se humilhar? Eu não, mas faço com gosto. Porque eu percebo que é muito melhor. A gente ganha mais sendo humilde. Às vezes escalando, às vezes perdendo. A gente perde aqui, a gente ganha lá na frente. Agora a gente ser humilhado custa. Porque tem a resistência do seu coração. Mas a gente não pede, Senhor, me faz humilde. Deus permite. Você está em dificuldades financeiras? Está difícil fazer o seu dinheiro dar? As suas necessidades estão nas mãos de Deus. Ele quer que você busque nele todos os recursos que você precisa e que você dependa dele. Deus quer levar você a provar, a fazer a experiência, a saborear. Provar como quem prova o caldinho do feijão, provar como quem prova um delicioso café da manhã, não é? Provar como quem prova um bife suculento. O Senhor quer fazer você provar as promessas dele, experimentar que o que ele disse é verdade. A gente tem dito há tantos meses aqui uma promessa de Deus. Porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Você não quer fazer essa experiência? Você não deseja fazer essa prova? Você está passando pela dor? Os recursos deste mundo e o consolo terreno decepcionam a gente. Decepcionam. Na hora que você precisa, você vai ver, você olha e diz, eu achei que isso aqui ia me ajudar tanto. Mas isso aqui não serve para nada. A gente vai descobrindo que sem Deus, essa vida não serve para nada. Sabe? Então, os recursos desta terra, gente, o consolo deste mundo decepciona a gente. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor esperam por você. É misericórdia que nunca acaba. É em Deus que você encontrará a consolação que você precisa. E termina aqui lhe dizendo, você com tantos sonhos, com tantas coisas por fazer, você acabou caindo doente, acabou prostrado pela fraqueza numa cama. Deus, cheio de bondade e de misericórdia, aproveita essa pausa em sua vida para chamar a sua atenção para as coisas que realmente importam. Louvado seja Deus por você que está acompanhando, sorrindo para a vida, porque precisou deitar. Não é? Não reclama. Para de reclamar. Deus está te dando uma oportunidade de você nesse momento refazer as suas forças, repensar a sua história, repensar a sua vida, ver o que de verdade tem valor. Você já viu nesse momento que você está vivendo quem realmente veio ficar do seu lado? Anota o nome dessas pessoas. É porque eu não gosto de tatuagem, acho que não é uma coisa legal, porque senão eu ia dizer para você, tatua o nome dessas pessoas, você nunca mais esquecer. Ah, por que você não gosta mais de tatuagem? Eu não gosto de nada que no meu corpo eu não possa mudar depois. Porque os gostos são transitórios. A gente muda de gosto. Olha as coisas que você gostava e agora você não gosta mais. Olha as coisas que você não gostava e agora você gosta.
Agora, quando você faz um negócio em você definitivo, É que dá pra tirar, mas você vai carregar aquele RBM, mas fica uma mancha no lugar. Às vezes a pessoa diz assim, eu vou tirar a tatuagem, fica mais feio do que a tatuagem, né? Mas tem que tirar dependendo do que a pessoa pôs. Porque tem gente que pôs cada coisa, que é melhor ficar com a mancha do que ficar com aquilo lá tatuado no corpo. Mas enfim, escreva onde não se apague o nome dessas pessoas que agora estão sendo companheiras para você. Porque essa situação serviu para te mostrar seus verdadeiros amigos. E olha, algumas das pessoas mais usadas por Deus, elas estão afastadas do serviço ativo. Tem bispos maravilhosos que estão, não é uma boa expressão, mas eu vou usar, asilados. Estão no asilo. Estão na casa de descanso para os padres. Pessoas de um ministério brilhante, vibrante. Comunicadores espetaculares. Gente de grande santidade, que já foi até famosa. Se as pessoas estão usadas por Deus, elas não estão mais no serviço ativo. Mas Deus deu a elas esse tempo para que elas possam aprender a manejar uma arma muito mais poderosa do que todos os outros dons que elas já tiveram em favor de Deus. Que arma é essa, Márcio? A oração. A força da oração. Hoje Deus está colocando em suas mãos este santo remédio. Olha lá o versículo 22. A bondade no Senhor, sem fim, misericórdia que não acaba. Use à vontade esse remédio, porque ele não tem contraindicação. Não intoxica, não dá overdose, né? Não tem efeito colateral, só tem efeito bom. Então, todas as circunstâncias que se levantar, cada palavra que se puser contra você para ferir você, cada interrupção que impacienta você, você precisa fazer um negócio. Tem dia que eu vou te dizer, é difícil. Você precisa fazer uma coisa, toda hora alguém interrompe. E você vê que é uma tentação, porque até as coisas mais inúteis, mais corriqueiras, vêm bater na sua porta. Você olha e diz assim, eu não acredito que vieram me incomodar por causa disso. Quando essas interrupções vierem para impacientar você, quando diante de você se levantar cada fraqueza sua que aparecer, que ela seja tratada como esse remédio. A bondade no Senhor sem fim. Misericórdia que não acaba. A tristeza e o medo desaparecem, gente, quando nós aprendemos que a bondade no Senhor sem fim. Misericórdia que não acaba. Um remédio bom. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força.